Quanto é f de 1? 0. Se x é 1, f de x é 0. Ou seja, f de 1 é 0. Agora vamos atrás do limite de f de x com x tendendo a 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de quem? É o limite de quem com x tendendo a 1? Hã? É o limite de quem? X ao quadrado menos 2x. Alguém consegue justificar para mim por que o limite de f de x com x tendendo a 1 é o limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 2x? Hã? Não, eu quero uma justificativa baseada na aula passada. Ficou bem claro isso na aula passada. Hã? Porque se você pegar, é isso aí que você falou, mais ou menos isso que você falou. Não, é isso que você falou mesmo. Você não expressou correto, mas eu vou colocar aqui. Está aqui o 1. Tá? Pegue essa vizinhança, por exemplo, essa vizinhança aberta e estrita do 1. Como exemplo, tá? Essa vizinhança aberta e estrita do 1. Nessa vizinhança, quem é f de x? Para todo x nessa vizinhança, quem é f de x? Quem é? Se x está nessa vizinhança, x é diferente de 1. Portanto, f de x é x2 menos 2x. f de x é x2 menos 2x, qualquer que seja o x nessa vizinhança. Ou seja, a função f e a função polinomial x2 menos 2x coincidem, por exemplo, nessa vizinhança aberta e estrita do 1. Se uma delas tem limite, e essa tem, a f também terá, e os limites são iguais. É isso, é a proposição que te permite a operacionalização do limite. Tá? Não esqueçam disso, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá, e as duas são, e os dois limites são iguais. É isso que eu estou usando. Essa passagem é justificada por esta proposição. Alguém chega e diz assim, não, o argumento bom é esse. Como o x está tendendo a 1, o x é diferente de 1. Portanto, o limite de f de x com x tendendo a 1 é, para x diferente de 1, f de x é x2 menos 2x. Mas ao fazer isso, perceba que você está usando esta proposição que eu mencionei na aula passada, que eu só mencionei e não demonstrei. A proposição central para calcular limite, para justificar essa passagem, qual é? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de quê? De um ponto, e as duas coincidem. A f e a função polinomial coincidem nessa vizinhança. Por exemplo, nessa. Só que essa tem limite. Qual é o limite dessa? Eu já sei. Qual é o limite com x tendendo a 1 dessa? Menos 1. Então, essa também tem limite, os limites são iguais. Tá certo? É isso. Você pode até argumentar para mim isso, assim, não, professor, com x tendendo a 1, x é diferente de 1. Então, o limite de f de x é o limite disso, mas você está usando essa propriedade aí. Você está fazendo a conta numa vizinhança aberta e estrita de 1. Então, isso aqui dá menos 1. Mas menos 1 é o f de 0? Não. Isso aqui, limite de f de x com x tendendo a 1 é menos 1. E isso é o quê? Diferente de quem? De f de 1. Eu acho que falei f de 0. É diferente de f de 1. Bem, se isso aqui é diferente, qual é a conclusão?
Qual é a conclusão? Muito bem, ela não é contínua. Daí, a F não é o quê? Contínua. Aonde? Aonde ela não é contínua? Em. Por quê? Porque o limite da função no ponto não é o valor da função no ponto. Tá certo? Aí sim, aí vale a pena, concluído isso, vale a pena dizer, o valor da função num ponto não contribui para o cálculo do limite da função num ponto. O limite de uma função num ponto depende só de quê? Dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita deste ponto. É a proposição da aula passada. A proposição é fundamental. O limite de uma função num ponto depende somente de quê? Dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita deste ponto. Quando o limite da função no ponto é o valor da função no ponto, beleza, você diz o quê? Que a função é contínua nesse ponto, porque isso nem sempre ocorre. Não ocorrendo, a função não é contínua. Ocorrendo essa igualdade, a função é contínua no ponto. Diga. Se você quer a função for definida em partes, vai ter isso aí, ela não vai ser? Não, eu posso dar... Não é verdade, tá? Não necessariamente, tá? Inclusive, tem uns exercícios que eu acho meio forçado, meio forçação de barra, que é o seguinte, mas antes vamos concluir mais coisas. Então, a função não é contínua no 1. Agora, se você pegar P diferente de 1, ó, observe, para este exemplo. Dado P diferente de 1, eu te pergunto, P está no domínio da F, não está? Claro que P está no domínio da F. Só para reforçar, P está no domínio da F e quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Quem é? Quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Isso é o limite com x tendendo a P de quem? Também de x ao quadrado menos 2x. Por que dessa igualdade? Porque numa vizinhança aberta e estrita de P, a f coincide com essa função polinomial. Então, o limite da f é o limite da função polinomial que existe. Ó, vou fazer de novo o desenho. Ó. Olha o desenho. Está aqui o 1. O P é diferente de 1. Sem perda de generalidade, eu vou pegar o P à esquerda. E o que eu farei aqui vale para o P à direita. Se o P está aqui, eu considero isso aqui, ó. Esse intervalo para cá e o mesmo tamanho para cá, por exemplo. O que é isso em vermelho? Me diga com todas as letras. O que é isso em vermelho? É o quê? É uma vizinhança aberta e estrita de quem? De P. Raio 1 não. O raio é 1 menos P. Não sei se é 1. O raio é 1 menos P. Tá? Não sei se é 1 não. Vai depender do valor de P. Se o P estiver bem pertinho do 1. Tá? Então isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P. E nessa vizinhança a F coincide com quem? Quem está nessa vizinhança pode ser igual a 1? Não, é diferente de 1. Então, nessa vizinhança, a f coincide com essa função polinomial, pela definição da f. Então, como a f é uma função polinomial nessa vizinhança aberta e estrita de P, quem é o limite da f? Em P. É o limite da função polinomial em P. Mas uma função polinomial, nós sabemos que o limite dela em qualquer ponto do seu domínio, em qualquer número real, é o valor dessa função polinomial em P.
Isso é P2 menos 2P, que é igual a quem? Quem é P2 menos 2P? O P é diferente de 1. Então, quem é P2 menos 2P? Pela definição da função, ó, é o f de P. Eu fico sempre nesse balanço, né? Essa igualdade aqui é por quê? Por quê? Porque nessa vizinhança aberta e estrita de P, a f é essa função polinomial. Então, o limite da f é o limite da função polinomial. Aí eu chego aqui e esqueço a f, tem a função polinomial. O limite da função polinomial em P, quem é? É o valor da função polinomial em P. Mas quem é P2 menos P? Aí eu volto para f. P2 menos P é o f de P. Por quê? Porque o P também é diferente de 1. Então, é f de P. Bem, pessoal, dado P em 1, dado P diferente de 1, limite da f em P é o f de P. E claro que P é ponto de acumulação do domínio. Não resta, não? Resta alguma dúvida sobre isso? Não. Tá? Qual é a conclusão, então? O que é que esta igualdade diz? Portanto, tá certo? E botar vírgula, logo, f é o quê? Contínua em P. Ou seja, essa função é contínua em quase todos os pontos do seu domínio. Há um ponto onde ela não é contínua. Qual é? O 1. Mas nos outros demais ela é contínua. Tá certo? Entendido aí? Entendido? Tá? Agora, vou colocar aqui duas definições e vou dar um exemplo. Posso até apagar aqui, já. O que interessa mesmo é esta proposição. É isso que você vai usar, porque quase todos os exemplos, quase não, diria todos os exemplos, o ponto é ponto de acumulação do domínio da função, os exemplos que aparecerão. Então, deixa eu apagar aqui a definição. Mas, ó, de acordo com a definição de continuidade, se eu pegar uma função com domínio discreto, essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Como exercício, mostra isso aí. Definição. Uma função e A um subconjunto de R. O que é que diz essa definição? Nós dizemos que uma função é contínua num conjunto A aqui é conjunto. Quando a f é contínua em cada ponto desse conjunto. Aí eu pergunto para vocês, se uma função é contínua num conjunto, há algum elemento do conjunto que não pertence ao domínio da função? Não. Porque se uma função é contínua em cada ponto do conjunto, quando a função qual é a primeira condição de continuidade de uma função f no número real p? Qual é? Exatamente, é que o ponto deve pertencer ao domínio da função. Então, quando eu digo que a f é contínua em cada p de A,
eu já estou dizendo o quê? Que cada P de A pertence ao domínio da F. Portanto, ao dizer que uma função é contínua em A, você já conclui que o A está contido no domínio da F. Agora, preste atenção a essa definição seguinte, que ela, algumas vezes você utiliza ela, muitos utilizam, quer dizer, aplicam ela de forma errada, tem uma interpretação errada dela, que é a seguinte, ó. Seja, e é no singular, tá? Seja F uma função. Nós dizemos que F é contínua quando F é contínua no seu domínio. Quando F é contínua, uma definição leva a outra. Aqui eu dei a definição do que é uma função contínua num conjunto. Agora, nós dizemos que F é contínua, simplesmente isso, sem dizer aonde, só isso. Nós dizemos que F é contínua quando a F é contínua no seu domínio. Ou seja, quando ela é contínua em cada ponto do seu domínio. Certo? Diante disso, diante dessa definição, reflita sobre este exemplo que eu vou colocar aqui. Ó. Seja F a função dada por f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 9. Tá aí, ó. Estou dando a função. Seja F função, exemplos que F contínua quando F certo. Um equívoco, tá? Porque eu comecei a falar e esqueci do que já tinha. Dizemos que F é contínua quando F é contínua. Ainda bem que você observou. Sinal que você está entendendo, tá? Dizemos que F é contínua quando F é... Eu continuo aqui, ó. Quando F é contínua em domínio de F. Em domínio de F. Bem, corrigido, tá? Então, quando F é contínua em cada ponto do seu domínio. Então, preste atenção aqui. Tens domínio de F é quem, hein? Que é o domínio de F? É os reais, essa diferença aqui, tá? Certo? Daí, eu já concluo o seguinte. A F não é contínua em 3, nem em menos 3. Por quê? Por que ela não é contínua nesses pontos? Porque não pertence ao domínio. Pois 3 não pertence ao domínio da F e menos 3 não pertence ao domínio da F. Então, ela não é contínua nesses dois números. Agora, por isso que eu vou botar um agora aqui para reforçar. Agora, dado P no domínio da F, dado P no domínio da F, ou seja, dado P nesse conjunto, eu te pergunto, quem é o limite
com x tendendo a P de f de x é o limite com x tendendo a P de quê? De 1 sobre x2 menos 9. Isso aqui é a propriedade operatória do limite, ó, o que eu vou concluir agora. Que é f de x é 1 sobre x2 menos 9. Se eu vou calcular f, quem é f de x? É 1 sobre x2 menos 9. E quem é o limite com x tendendo a P de 1 sobre x2 menos 9? A f é uma função racional. Qual é o limite de uma função racional num ponto? É o valor da função racional nesse ponto. Nós já sabemos disso. Isso é 1 sobre P2 menos 9, que é igual a quê? A f de P. Ou seja, a f é contínua em P. Agora observe, ó. Para todo, o que é que diz essa redação aqui? Diz que para todo P no domínio da f, a f é contínua em P. De novo, para todo P no domínio da f, a f é contínua em P. O que é que eu posso escrever agora diante disso? Posso escrever o quê? Hã? O que é que eu posso escrever, segundo essa definição? Não, que a f é contínua em P eu já escrevi. A f é contínua em P, qualquer que seja P. E f é contínua. Que f é o quê? Contínua, só isso. Isto diz o quê? Isto diz que eu não preciso dizer ela é contínua no seu domínio, porque se ela é contínua no seu domínio, eu digo simplesmente o quê? Que ela é contínua. Isto diz que f é contínua.